Os bispos do Brasil continuam reunidos em Aparecida, São Paulo, para a Assembleia Geral da CNBB. As atualizações realizadas no regimento interno da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e avaliações pelo Episcopado Brasileiro marcaram esse segundo dia de trabalho. Agora, nós vamos ao vivo até o Santuário Nacional com o repórter Alain Ribeiro. Alain, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Jordevá. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente aqui seguindo no segundo dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida, no interior de São Paulo. E hoje a gente traz um tema muito importante, que é a terceira edição do Missal. E para conversar um pouquinho sobre esse trabalho que levou aí 19 anos, eu converso com Dom Edmar Peron, que é presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia, e vai trazer para a gente os detalhes de todo esse processo e todo esse trabalho feito pela comissão. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de perguntar para o senhor o porquê dessa mudança do Missal. Então, assim como a igreja é viva, nós temos que aceitar que os seus livros de celebração são vivos. O tempo passa, a igreja canoniza homens e mulheres, colocando-os no cânon dos santos, tem novas normas a respeito da liturgia. Tudo isso vai aparecendo na história da igreja, no caminhar da vida eclesial, pouco a pouco. E por isso, então, depois de 1975, quando foi promulgada a segunda edição do Missal Romano por Papa Paulo VI, então São João Paulo II viu que era o momento oportuno para isso. Ele projetou muito o ano 2000 como o grande jubileu da encarnação, e naquele momento era necessário fazer uma nova edição do Missal Romano, que seria a terceira. Esta nova edição foi impressa, editada mesmo, só no ano 2002, e mesmo assim no ano 2008 ela passou por uma revisão. Mas é sempre a terceira edição, aquela promulgada por São João Paulo II. E Dom Peron, quem está em casa assistindo, que participa das celebrações, o que muda na prática com essa terceira edição do Missal? Bem, nós temos que compreender que não vai mudar o jeito de celebrar a Eucaristia. Isso aconteceu quando houve a primeira edição do Missal feita por São Paulo VI. Então ali mudou o jeito de celebrar, mudou a língua, mudou as orações, mudou os ritos. Não no sentido de que se inventou, mas nós voltamos aos primeiros séculos, como as comunidades celebravam, e ali encontramos a inspiração para o atual rito da celebração eucarística. A primeira grande mudança é o linguajar. Por quê? Houve um empenho por traduzir novos textos que foram inseridos na terceira edição, mas houve uma revisão de todos os textos do Missal. Talvez daí tanto tempo para concluir esta obra. Por exemplo, quando nós olhamos o tempo da Quaresma, o tempo do Advento, cada dia tem orações próprias para a missa. E no tempo da Quaresma se resgatou as orações de bênção sobre o povo no final da celebração eucarística. Essas bênçãos são quase todas do missal anterior a Paulo VI, aquele que a gente chama de missal de São Pio V. Então, todos os dias da Quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até a missa da quarta-feira da Semana Santa, haverá uma oração de bênçãos sobre o povo. Ela é opcional, mas está lá na sua riqueza e resgatando uma tradição da igreja. E um detalhe que eu comentei, que foi um trabalho muito árduo, né? E a escolha das palavras na tradução também foi um fator importante, né? Não é qualquer palavra para encaixar no contexto, para que a experiência de quem se está celebrando justamente seja uma experiência de fé, uma experiência com Deus.
normalmente, quando a gente fala assim, traduzir um texto, a gente põe o texto lá no Google e pede que ele faça a tradução. Mas pensemos que é um texto da fé, que contém a fé da igreja e é a fidelidade ao texto que vai expressar o nosso jeito também de crer quando nós celebramos. Por isso houve um grande empenho, um cuidado mesmo por escolher as palavras mais adequadas, porque sobre nós havia uma missão, todos esperavam que nós, da comissão, apresentássemos aos bispos em cada uma das assembleias textos traduzidos muito próximos ao latim, que era a intenção de São João Paulo II, mas também adequados à nossa língua, isto é, o modo de pensar do Brasil, né? Muitas vezes aconteceu nas nossas tantas reuniões que eu não saberia contá-las, principalmente durante a pandemia, porque descobrimos esse meio virtual. Então, nós gastávamos meia hora revendo uma oração. Ao final, um dos componentes da CETEL rezava aquela oração e dizia, mas como a gente vai poder rezar com essas palavras? E aí se começava todo um processo para rever aqueles textos, torná-lo então um texto orante, capaz de comunicar a fé numa linguagem o mais acessível possível. O Brasil é imenso, então nós não temos palavras que sejam adequadas para todo mundo, mas se buscava aquelas mais próximas da nossa realidade. E, Bispo, uma pergunta em relação a quanto tempo até que esse material chegue e se existe algum processo mais na Assembleia em relação ao missal? Então, o que deveria ser votado por parte dos bispos já foi votado na última Assembleia presencial. Também isso atrasou um pouco o missal porque era necessária a presença para votar o missal. Então, a última votação aconteceu naquela Assembleia, a tal ponto que, depois da Assembleia, nós confeccionamos alguns volumes do missal, e 2 deles foram entregues ao departamento responsável pela liturgia em Roma, no início de dezembro, e então não temos mais o que votar. Agora nós temos um processo de gráfica, de verificação de páginas, adequação dos textos, para que não fique meia oração numa página e a outra metade na outra. Todos esses detalhes nós temos que fazer, mas ao menos aquilo que as edições CNBB nos dizem é que por volta de outubro nós teremos os textos em mãos. De outubro até o início do Advento, os textos serão facultativos, as comunidades podem ou não usar esses textos, e a partir do primeiro domingo do Advento, entra em vigor de maneira obrigatória para todas as comunidades os novos textos do Missal Romano. Dom Peron, agradeço a entrevista, a participação, bom trabalho durante a Assembleia dos Bispos. Bom, Jordevá, a gente tem as informações sobre o missal, um trabalho árduo de muito tempo, que em breve vai estar em todas as comunidades e paróquias do Brasil. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Alain. Vou pedir para você voltar depois do intervalo, tá bom? Com mais informações, tá certo? Tá bom.